Hoje eu vou começar o vídeo com a frase que diz o seguinte: acredita que acontece. E eu sei que para muitos vai parecer assim, ai, que frase clichê, que coisa assim mais sem noção. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês que eu nunca tive tanta certeza na minha vida que é o significado dessa frase. Acredita que acontece. Por muito tempo na minha vida eu achei que a minha vida simplesmente não tinha sentido. E que com esse pensamento, realmente as coisas da minha vida simplesmente começaram a não ter sentido. A minha vida começou a desandar de todas as formas possíveis. E nada, gente, nada dava certo. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de vagar em vida. Inclusive, uma amiga minha, há uns 14 anos atrás, ela disse que tinha sonhado que Jesus tinha voltado e que eu tinha ficado. Mas não ficado, ficado. Mas no sentido de que eu vagava em vida. Talvez esse sonho que a minha amiga teve há muito tempo atrás, ela estava me alertando de uma certa forma espiritualmente. E realmente isso aconteceu comigo por muito tempo. E eu fiquei vagando em vida, simplesmente, sabe aquela sensação de vivendo por viver? Literalmente, isso aconteceu comigo. E hoje eu tenho a percepção do que esse sonho significava. Não foi realmente, Jesus voltou e eu fiquei. Foi no sentido de que talvez seja um alerta espiritual. E essa amiga orou muito por mim, inclusive ela ora até hoje. A Geisiele, ela ora muito por mim. Todas as vezes que a gente tá junto, ela sempre me fala: nossa, amiga, eu tava orando por você, por tal coisa. E eu nem sabia. E eu tenho uma intercessora em vida. Eu acho que eu tenho duas, na verdade. Duas amigas. Que a minha maior intercessora era minha mãe, né? Infelizmente hoje eu não tenho mais. Mas aos poucos eu fui mudando algumas coisas na minha vida. Só que eu posso dizer para vocês uma coisa: que o processo é lento. Ele não vai acontecer do dia para noite. Ele não vai acontecer assim com um estralar de dedos ou como um passe de mágica. O processo é lento e por isso eu vim aqui hoje contar algumas coisas para que vocês realmente não precisem passar por tudo que eu passei até esse jogo virar. A transformação, ela acontece de dentro para fora. E às vezes esse de dentro para fora dói, porque você precisa rever toda a sua vida, seus pensamentos, os lugares que você está andando, as pessoas que você está andando, a energia que você está carregando. E esse processo dói. Para mim doeu muito, porque eu me retirei de lugares, eu tirei pessoas da minha vida, eu mudei de ambiente, eu parei de me importar com opiniões de pessoas que não me agregavam, eu mudei de religião. Acho que na verdade eu tive coragem de escutar a voz que ardia no meu coração, né? Eu ouvi uma frase, eu vi, né? Na época postaram uma frasezinha no stories do WhatsApp e eu vi meio que com a indireta. Na época eu fiquei até assim chateada, né? Que veio de uma família, uma pessoa que eu amo muito, e na época eu fiquei muito chateada. Só que depois eu entendi. A frase dizia assim: uma vez, aí colocava religião, sempre colocava religião. E aí eu fiquei chateada, assim, né? Porque eu falei, caraca. Mas aí depois, no fim, eu entendi que realmente eu nunca tinha sido. Apesar de amar, muito amar, até hoje eu não gosto que fale. Eu nunca fui, eu não concordava. E lendo a Bíblia, eu comecei a entender, né? Que realmente só há um caminho para chegar ao céu. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, né? Se não for por Jesus. Não tem outro caminho, não tem. E então não adianta você querer seguir doutrinas de uma religião. Depois eu vou falar isso aqui com vocês. Mas quem me conhece, Amanda, sabe
me conhece desde nova sabe do que eu tô falando. Eu acho que falar de religião é uma coisa muito complicada, porque a vida, o Brasil, não sei se o Brasil, mas assim, a grande maioria é metade, metade. E fazer a transição para mim foi muito difícil, porque eu amava, realmente, eu amava a igreja, a doutrina, só que eu não me sentia que eu pertencia àquele lugar. Lá no fundo eu não conseguia seguir as doutrinas daquela igreja, daquela religião. E aí, lendo a Bíblia, conhecendo a palavra, eu mudei de religião. Ou eu ouvi a voz que ardia no meu coração e aceitei, né, que na verdade não tinha outro caminho. E por fim eu entendi o lugar que eu tinha na vida das pessoas. Só que esses vão ser assuntos que eu vou trazer em um outro momento para vocês. Mas, gente, o acredita que acontece é muito, mas muito real. E hoje eu não vim falar de bens materiais com vocês. Hoje eu vim falar da cura de alma. Primeiro ponto para a gente começar busque Jesus e acredite no seu poder e em tudo que ele pode realizar na sua vida, porque o que eu posso falar para vocês, meus irmãos, é que este Deus é poderoso. E segundo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas vocês precisam acreditar que as demais coisas realmente vos serão acrescentadas. Que, como eu falei para vocês, este Deus é poderoso. Mas você precisa crer, você precisa querer, você precisa abrir o seu coração, as portas da sua vida para receber tudo que Deus tem para entregar para vocês. E é muita coisa, tá, gente? Deus traz uma cura assim, uma paz que ninguém pode te dar. Que ninguém nessa vida, nessa terra, ninguém, nada pode te dar. Só Deus. Então busque esse acréscimo, minha gente, porque a única coisa que caiu do céu foi o maná. Há muito tempo atrás, quando o Senhor tirou o seu povo de Israel do Egito, né? Portanto, ore, busque a Jesus, dê vida à sua vida. Volte a orar, volte a buscar, dê uma chance para você, lave o seu cabelo, faça as suas unhas, busque algo novo e comece, apenas comece, porque Deus, Ele pode e Ele vai transformar a sua vida, se assim você quiser. Não sei se vocês perceberam, mas esse é um vídeo diferente. O meu último vídeo já foi um vídeo diferente. Deus estava me cobrando. Ele estava me cobrando buscar mais. Eu demorei a ouvir a voz de Deus. E Deus fala com a gente, tá, gente? O tempo todo. Só que às vezes a gente deixa as coisas do dia a dia, a gente deixa o cansaço tomar conta e a gente não ouve a voz do Senhor. Eu sempre me perguntei, Senhor, qual é o sentido da vida? O que o Senhor quer de mim? Qual que é a missão? O que o Senhor quer? De repente essa voz começou a arder, né? Por isso eu tô aqui com vocês. Vou tentar ao máximo passar um pouquinho de mim, porque apesar desse rostinho aqui novo, que tem carga e muitas coisas a gente passa na vida por falta de sabedoria, tá, gente? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquela curtida, de salvar aí, assinar o sininho de notificação e me aguardar aí, porque a gente vai ter bastante troca aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!